Bom dia, queridos irmãos. Hoje, no nosso Devocional em Família, nós vamos falar sobre a Páscoa, que nós celebramos domingo passado. E hoje, então, esse vai ser o assunto que a gente vai tratar. Da Páscoa à ceia, da esperança à lembrança. Muito bem, a Páscoa ela foi instituída há muito tempo antes de Jesus. Deus é quem idealizou essa celebração, foi Ele quem deu ordens a Moisés e Arão para que a Páscoa fosse então celebrada. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 1 a 8. Eu queria ler com você esse texto para a nossa reflexão de hoje. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Joia. Conforme o texto bíblico, quem instituiu então a Páscoa, quem ordenou ela foi Deus. Deus fez isso por intermédio de Moisés e de Arão. E a Páscoa tinha um elemento central ali, parte dela se referia a um jantar, um momento em que haveria uma celebração, uma comemoração. E essa comemoração era feita com um cordeiro. Então, era carne de churrasco, um cordeiro era oferecido ali, então era sacrificado. Esse cordeiro, então, sacrificado, ele era usado, então, para alimentar o povo, para alimentar as pessoas, seu sangue passado nos beirais das portas, como um símbolo de fé, que aquele povo acreditava na palavra de Deus, que Deus traria juízo. Então, Deus estava ali com a Páscoa, instituindo uma cerimônia que tinha como elemento central um jantar. E quem era oferecido naquele jantar era um cordeiro que era preparado dias antes, ele ficava separado, tinha ordem específica a respeito dele, e ele então era sacrificado, e ele era feito, preparado no fogo, assado e comido pelo povo. Muito bem, nessa primeira Páscoa, então, esse jantar foi muito importante, ele serviu de alimento e sustento para que o povo pudesse ser, de fato, conduzido para fora do Egito. O contexto em que a Páscoa foi instituída foi justamente no contexto em que o povo estava vivendo um momento de escravidão, o povo de Israel, junto lá no Egito, na terra do Egito, e Deus então prometeu que iria libertar esse povo da escravidão. E então a Páscoa era uma comemoração que era feita antes, foi instituída antes então de Deus executar aquilo que ele prometeu que faria. Deus disse: eu vou libertar, façam então aí a cerimônia da Páscoa, e eles então assim procederam, fizeram antes então de saírem do Egito. Muito bem, a Páscoa então foi instituída por Deus como uma celebração
daquilo que Deus faria, que Deus libertaria o povo daquela escravidão. Mas também a Páscoa, ela tinha um elemento de esperança. Anualmente o povo deveria celebrar a Páscoa e ela trazia à memória do povo a esperança de que eles tinham, de que Deus estaria providenciando um substituto que morreria no lugar deles em sacrifício para que eles pudessem ser livres da escravidão do pecado. Um substituto que morreria, que pagaria o preço do pecado para libertar de uma vez por todas ao homem da escravidão do pecado. Então a Páscoa, ela tinha dois elementos. Um elemento de lembrança daquilo que Deus fez naquele dia específico e tinha também um elemento de esperança, trazendo à memória aquilo que Deus prometeu, que um dia ele mandaria o seu ungido, um substituto, alguém que sofreria as consequências das nossas mazelas, dos nossos pecados, da nossa escravidão, para nos libertar dessa escravidão do pecado. Então, anualmente a Páscoa era celebrada. Jesus, então, com seus discípulos, lá nos evangelhos, é narrado isso, os últimos dias de Jesus, então, ele come a sua última Páscoa com seus discípulos. Certamente Jesus comeu outras Páscoas, mas aquela seria a última, e aquela é descrita pelos evangelhos. Jesus, então, toma lugar à mesa junto com seus discípulos, está ali comendo naquela noite, junto com eles, a Páscoa. Mas interessante o que Jesus faz. Ele então, dado momento, ele pega um pedaço de pão, distribui aos seus discípulos e pede a eles, e ordena a eles, comam isso. Olha, o meu corpo é oferecido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pega um cálice com vinho, e ele diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança, que representa o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Distribui esse cálice para que eles bebam, e ele diz assim, façam isso em memória de mim. Olha só, Jesus então naquela Páscoa, naquela última Páscoa a qual ele participa, que traz elemento de lembrança e de esperança, e ele está então pegando dois elementos novos e está trazendo para os seus discípulos uma declaração de que ele, o seu corpo e o seu sangue são o cumprimento da promessa de Deus ao instituir a Páscoa. Não mais agora um cordeirinho precisava ser morto. O próprio Cordeiro de Deus iria morrer em favor da escravidão do pecado na qual o homem se encontra. Que maravilha! Olhando para essa cena de Jesus ali em Mateus 26, Lucas 22, e lendo o que João Batista declara a respeito de Jesus lá em João, capítulo 1, ele diz assim, quando vê Jesus, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo é que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. João Batista está dizendo, olha, aquele ali é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, que liberta o homem da escravidão, que traz vida ao homem que está destinado à morte. Então, quando Jesus ali, naquela última Páscoa, ele institui uma nova ordenança aos seus discípulos, comam do pão, bebam do vinho, eles representam o meu corpo e o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Jesus derramou o seu sangue, Jesus morreu a nossa morte. Ele fez isso e nos deu, então, essa determinação, essa instituição da ceia. É muito interessante que a ceia também traz, então, um elemento de lembrança, fazer isso em memória de mim, mas também de esperança. Por quê? Porque nós não fazemos isso em memória. O nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz, que derramou seu sangue por nós, não ficou morto.
Como diz lá em Atos capítulo 2, Pedro fala isso, creio no versículo 22, que Deus o ressuscitou dos mortos, porque a morte não podia retê-lo. Ele foi o sacrifício perfeito de Deus. Jesus morreu em nosso favor. Morreu a nossa morte, a sua carne foi ali, então, oferecida, e o seu sangue derramado foi ali oferecido em favor de nós. Ele levou sobre si as nossas culpas, ele levou sobre si as nossas condenações, para nos dar paz com Deus, para que então, livres da escravidão, a gente possa viver. Por isso hoje nós celebramos a ceia. Celebramos e comemoramos ela num dia especial da Páscoa, no domingo da ressurreição, porque entendemos que esse foi o clímax daquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu e ressuscitou para que nós também pudéssemos morrer para o pecado e pudéssemos ressuscitar com ele naquele dia glorioso. Então, essa é a nossa devocional de hoje, esse é o nosso devocional de hoje, a nossa mensagem, que Deus possa falar no seu coração, que você possa de fato fazer ecoar nos seus dias aquilo que Jesus fez por mim, por você. Ele ofereceu o seu corpo, ofereceu o seu sangue em favor de nós, para que nós pudéssemos nele ter vida e vida em abundância. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua semana.